Oi, gente, tô aqui assim, fazendo nada da vida mesmo. E aí eu resolvi fazer esse vídeo contando pra vocês como que foi a minha experiência baixando o Tinder. Enfim, vamos lá, começando. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, não é segredo pra ninguém, porque eu acho que eu já falei aqui em vídeo, que assim, o meu inglês era super básico, eu não falava nada, nada, nada. Agora eu falo, agora eu consigo me comunicar, né? Já tem um ano e poucos, de alguns meses que eu tô aqui. Então, assim, eu já aprendi muita coisa, já consigo me comunicar e já tenho meu namorado, a gente conversa super de boa. No início foi difícil, mas vamos lá, isso não é assunto para esse vídeo, eu posso fazer isso falando disso em outro vídeo. Então, gente, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu baixei um outro aplicativo que não era o Tinder. Porque eu ia baixar o Tinder uma vez, eu nunca usei esse, deixando claro que eu nunca tinha usado na minha vida. Opa, balançou aqui. Na minha vida, nenhum aplicativo de relacionamento, nada. Então, eu nunca tive nenhuma experiência com isso. Então, tudo que me falavam a respeito, eu acreditava, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência. E aí, ela me falou, essa amiga da minha tia, que esse outro aplicativo, ele era melhor, tinham pessoas mais sérias, que no Tinder as pessoas elas não queriam um relacionamento muito sério, que era só mesmo curtição, essas vibes assim. Eu acreditei, eu nunca tinha usado o Tinder. E acredito sim que a maioria das pessoas queiram isso, mas eu acredito sim também que a outra parte, né, a outra metade dessas pessoas estejam procurando algo sério, algo legal. Na minha visão. Até porque eu baixei o Tinder na intenção de procurar alguém legal, não alguém só pra curtir, sabe? E aí, então, antes de baixar o Tinder, eu baixei esse outro aplicativo que ela tinha me dito, não gostei das pessoas que encontrei lá, nenhuma fazia o meu tipo, e então eu desinstalei. E aí, depois de um tempo, eu fiquei sem baixar nada, desisti dessa coisa de app de relacionamento, achei que, tipo, isso não era pra mim. E aí, então, eu fui conhecer aquele colombiano que eu falo em um vídeo anterior. Eu falo sobre esse tal colombiano que eu conheci. E daí também não deu certo, não aconteceu nada. E aí eu fui e baixei o Tinder. Depois de um tempo, na bad e tudo mais que esse menino me deixou, eu fui e baixei o Tinder. Cansada de ficar sozinha, depressiva. Um sábado tava sozinha, mais um sábado, mais um final de semana que eu ia perder. Daí eu fui e baixei o Tinder na intenção de encontrar alguém legal. Mas eu não imaginava que eu ia usar o Tinder apenas por um dia. Tá muito legal a minha sombra aqui. Eu ia usar o Tinder apenas por um dia, gente. Foi só um dia que eu usei o Tinder. E hoje eu tô namorando, já vai fazer quase um ano. É assim, coisa do destino mesmo, sabe? Quando tem que dar certo, dá certo, não tem jeito. Enfim, daí, então, eu baixei o Tinder, fiz o meu perfil, coloquei umas fotos atuais. E aí eu conversei com uns 3 ou 4 pessoas nesse dia, nesse sábado. E aí eu conversei com a primeira, tá, foi uma coisa. Conversei com a outra, até que o papo foi legal. Mas quando eu conversei com essa pessoa que é o meu namorado hoje, foi um outro papo, ele tinha um papo legal, me chamou pra jogar boliche, sabe? Topou sair comigo no mesmo dia. Na verdade, ele me convidou. Então, assim, foi massa. A gente saiu, então. E só que não foi pro boliche, porque tava tudo fechado, tava assim no auge do Covid, né? E eu marcando date, olha só. Então, eu fui e marquei com ele num restaurante brasileiro, porque tinham pessoas que falavam português, o meu inglês na época não era nada bom. E eu queria um lugar mais próximo da minha casa, um lugar onde eu pudesse me comunicar com as pessoas caso eu precisasse pedir ajuda, né? Enfim, daí eu fui na frente, eu cheguei na frente, porque ele morava um pouco longe. Ele mora em Long Island, o restaurante era em Astoria. Então tinha um pouco de trânsito, acabou que eu cheguei na frente. E ele chegou depois. Então o restaurante estava assim super lotado, lotado, lotado. E aí só tinha uma mesa disponível no fundo do restaurante. E aí, então, eita, quanto e aí? Jesus. Então,
só tinha uma mesa disponível no quintal. Fui pra essa mesa e avisei ele, né? Como eu não tava na frente do restaurante, ele não ia me ver. Então eu avisei ele sobre isso. Falei pra ele que quando ele chegasse, que era pra ele falar pro garçom que eu estava esperando ele no quintal, que era a garota que estava esperando por uma pessoa no quintal. Daí ele falou, ok, tudo bem. Daí ele chegou e daí o papo fluiu super, a gente conversou super. Mentira, gente. Ele chegou e a gente só usou o Google Tradutor, mas a gente conseguiu se comunicar de boa. Quando ele chegou, na verdade, ele falou, hi. Ele falou alguma coisa que eu não entendi. Acho que ele tinha falado que ele tinha ficado preso no trânsito. E aí ficou aquele silêncio, sabe? Aí eu fui, peguei o Google Tradutor e comecei a perguntar as coisas pra ele, sobre a vida dele, pra conhecer ele mesmo. Falei pra ele que eu falava português, que eu ia começar a estudar inglês. E aí ele também usou o Google Tradutor, então acabou que a gente conseguiu se comunicar legal, assim, não foi uma conversa, a gente não conseguiu se entender muito, mas foi uma conversa, assim, que deu pra conhecer um pouquinho um do outro. E daí a gente terminou o jantar e saímos. Tava, assim, um frio de rachar, gente. Nossa. Aí ele foi, perguntou se tava com frio, passou a mão no meu braço. Falei sim, que sim. Daí ele ofereceu pra me levar em casa. Falei que não precisava, que eu iria de Uber. E aí ele falou que a gente poderia ficar conversando um pouquinho no carro dele, né? Dentro do carro dele, porque tava muito frio lá fora, e realmente tava. Então a gente acabou que entrou, ficou um pouquinho no carro dele conversando. Ele pegou na minha mão, porque tava assim muito frio, minha mão tava assim congelando. E daí ele me deu um beijo. E aí eu vou contar pra vocês, se eu deixasse, rolaria mais coisa. Mas como assim, era o primeiro encontro, eu nunca tinha visto ele na minha vida, não sabia qual era dele, não sabia o que ele queria. Falei assim, é o tal do Tinder, né, tá querendo só vucu-vucu e tchau. Aí eu falei assim, não, vamos só no beijo hoje, né. Tipo, não falei pra ele, pensei comigo. Aí, então, eu só dei beijos mesmo, foram só beijos, e aí eu fui embora. Falei, na hora que eu vi que ele tava querendo umas coisas, eu falei assim, eu preciso ir pra casa. Ele ficou assim, meio sem entender. Eu acho que ele pensou que por eu estar no Tinder eu queria, né, o tal do Vucu Vucu só. Porque ele ficou meio assim, na hora que eu falei assim, que eu vi que a coisa tava fluindo, eu falei que eu precisava ir pra casa, ele ficou meio, ué, né? Ficou meio assim, ué. Mas não forçou nada, ele foi super gentil sempre, desde o início. E ele viu que eu queria algo diferente e não só curtir. E eu acho que ele gostou disso, porque eu acho que ele também tava procurando alguém assim, alguém legal. E daí eu dentro do Uber mandei mensagem pra ele, que eles não têm muito costume, eu acho que de mandar mensagem depois do primeiro encontro, pelas coisas que eu vejo. Não tenho muitas experiências, porque só tenho um namorado aqui e pretendo ficar só com esse. E eu mandei. Aí ele falou que também a noite tinha sido maravilhosa, a companhia também, tarará. Aí eu falei pra ele que eu ia começar a estudar inglês, ele falou que ia começar a estudar português, mentira que ele não tá estudando nada, foi só calor do momento, assim, de primeira coisa, mas eu comecei realmente desde aquele dia a pegar muito firme no inglês. Graças a Deus hoje eu tenho muito resultado. Vou gravar também um vídeo pra vocês falando como eu aprendi o inglês, como eu consigo me comunicar em apenas 1 ano, tá? Assim, foi super rápido. Eu não sou fluente no inglês, tá, gente? Mas eu tô quase lá. Então é isso. Essa foi a minha experiência. Tô com ele até hoje. A minha experiência no Tinder aqui foi super boa, foi maravilhosa. A minha experiência foi maravilhosa, eu conheci uma pessoa incrível. No início foi muito difícil se relacionar com ele, a gente tinha maneiras de ver relacionamento muito diferentes, eu posso trazer isso em vídeo pra vocês também. Porque em questão da cultura, em questão da pessoa em si, as coisas são muito diferentes. Eles têm uma cultura um pouco mais fria, sim, em ponto de vista da nossa. E eu mudei muito depois que comecei a me relacionar com ele em questão disso. Não deixei de ser menos carinhosa ou mais. Ai, eu tô tremendo, gente. Não deixei de ser mais ou menos carinhosa, mas eu mudei muito meu ponto de vista de como lidar com o relacionamento. Ele me amadureceu bastante. Mas ainda tem algumas coisinhas que me incomodam um pouquinho, mas a gente dá um jeitinho nisso aí com o tempo. Ele já melhorou muito. Ele começou a demonstrar sentimentos por agora. Ele demorou muito pra se abrir comigo. Agora ele se sente mais à vontade. Eu sinto isso.
Mas isso é um assunto para um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. E é isso, essa foi a minha experiência. Com certeza teve outras experiências de outras pessoas, assim, muito difíceis, muito diferentes da minha. Eu já vi muitos relatos de pessoas que conheceram pessoas, muitos americanos, e nenhum deles nunca levou a sério, sabe? Não ia adiante, era muito diferente. Mas comigo, de primeira, deu certo. Foi difícil pra caramba no início, mas agora tá tudo bem, tá tudo certo, tudo no seu devido lugar. E aí eu vou trazer um outro vídeo com o assunto de como é se relacionar com uma pessoa americana baseada na minha experiência. Tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva, que eu vou trazer muito mais conteúdos aqui contando minhas experiências e vídeos legais mostrando coisas aqui em Nova York. E deixa seu like também, tá bom? Não deixe de se inscrever e um beijo. Tchau!